Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Pronto, turma, agora minha tela aparece aí para vocês. Vocês devem estar pensando o seguinte, professor, por qual motivo o senhor colocou o rostinho desta criança aí na projeção? Eu coloquei por um objetivo, tá? Você pode perceber que esta criança, ela está se indagando sobre algo, e a nossa aula de hoje, ela tem justamente este objetivo. Nós vamos procurar indagar algumas informações que tem no nosso livro. A nossa aula de hoje, eu já adianto que ela é bem leve, bem tranquila, tá? Para que você se sinta confortável em estudar este período. Na verdade, o período que nós vamos estudar hoje, ela é concernente aos estudos históricos, mas hoje nós vamos fazer um passeio pela parte artística. Tá? De antemão, antes de iniciar de fato a minha aula de hoje, eu gostaria de agradecer aos alunos que assistiram a minha última videoaula, que me mandaram mensagem dizendo que gostaram, disseram que eu trabalho de uma forma muito paciente, eu vou esclarecendo tudo de uma forma mais calma. Bem, eu agradeço do fundo do meu coração e isso, já adianto, tá? Dá mais motivação para que eu continue nesta área docente, tá? Depois, então, deste comentário, vamos à nossa aula de hoje, viu? Eu espero que você esteja com o seu livro didático em mãos. Nós vamos usar o livro didático, então, à medida que eu vou falando, você vai acompanhando. Mas não se preocupe, vai chegar o momento da nossa aula que eu vou projetar também o livro aí na telinha, para que você esteja a par de tudo que eu estiver falando, tá? Como eu comentei, a nossa aula é bem leve, bem tranquila, e o objetivo dela não é realmente massificar nada. Para isso, então, eu vou projetar agora uma outra imagem para dar início, então, à nossa atividade de hoje. Vamos lá? Pronto, aqui nós temos uma imagem. Se você observar, uma imagem lindíssima. Nós temos ali uma construção rodeada por uma floresta, né? Essa imagem ela vai dar início à nossa conversa de hoje. Se você olhar para todos os aspectos dessa imagem, veja, além das florestas, nós temos aqui uma construção que ela lembra um castelo, na verdade? Ou melhor, é um castelo. O castelo ele vai lembrar que período da história? E aí você precisa lembrar o seguinte: nós temos um período da nossa história que é chamada de Idade Média ou Idade das Trevas. Muitos consideram esta idade, ou melhor, este período da história como Idade das Trevas, em circunstância de algumas situações que aconteciam dentro e fora dos castelos, também ali pelos camponeses e pela própria burguesia. Nós vamos observar então que a Igreja Católica ela transforma este período como um período muito assim supersticioso, como se, por exemplo, algumas figuras fossem voltadas às bruxarias, enfim, tudo isso vai dar então o indício de que esse período seja chamado de Idade das Trevas. Tanto que o nosso tópico inicial do nosso livro é chamado Idade das Trevas, né? E aí, esta imagem que eu projeto aí na nossa telinha, nós temos então a imagem do castelo, e se você observar, a projeção do castelo tem um formato medieval, tá? Então, nós temos até aquele gostinho de lembrar os cavaleiros com aquelas armaduras, na verdade. Se você já assistiu algum filme que tem um castelo desse, você vai lembrar e fazer essa relação com algum aspecto medieval. Porque realmente, em filmes que têm esse teor, tem essa abordagem mais assim, de voltada à Idade Média mesmo. Se você já assistiu alguma série como Vikings, por exemplo, Vikings ou Vikings, né? Você vai observar ali uma relação também, né, do castelo esse período. Então, nós vamos observar que, por meio da nossa aula de hoje, a nossa aula ela vai se estender até o fim sobre Idade Média. Nós vamos conversar também sobre um instrumento musical específico que era utilizado, que era tocado no interior das igrejas medievais. E aí você vai precisar entender até que os castelos têm uma relevância e uma relação com as igrejas medievais, porque as construções elas são bem parecidas. E aí
aí você vai observar o seguinte: por que que as construções eram totalmente altas? Se você observar esse castelo aqui, você vai observar que ela tinha realmente, ó, um forte aqui, a começar pela ponte, e se você observar a construção, ela vai aumentando gradativamente. Isso significa que era uma proteção para quem quisesse invadir a construção, tá? Então veja que tudo era muito bem pensado neste período. Veja, inclusive, uma outra situação, que aqui o castelo é situado numa parte que tem um relevo maior, dificultando ainda mais o acesso para chegar nele, com o mesmo objetivo, para dificultar também a chegada do inimigo, tá? Vamos ver então a nossa próxima imagem. A nossa próxima imagem também lembra um castelo, só que é um castelo que parece mais, digamos assim, passa mais segurança, mas ao mesmo tempo passa até o medo, né? Eu não sei se você já chegou a assistir ao filme Malévola, tá? Lá no filme da Malévola, nós temos a construção ali do Palácio do Rei, com uma construção com vários pavimentos, inclusive uma parte que é mais profunda em relação ao castelo. Nós vamos, então, perceber que neste período, os engenheiros que construíram, os construtores que fizeram o levantamento deste castelo, eram construtores perspicazes, isto é, eles tinham tudo projetado na cabecinha, tanto a parte da apresentação do castelo, quanto a parte do muro que é na verdade elevado, tá? A parte arquitetônica, a construção das janelas. E se você lembrar, nós temos inclusive a relação da construção das janelas com as construções do período da Grécia, tá? Isso aí fazendo uma relevância, ou melhor, uma rememoração do conteúdo lá do sexto ano. Por quê? Nós vamos observar que os gregos, eles utilizavam arcos nas suas estruturas para dar sustentabilidade à estrutura específica, tá? Aí nós vamos lembrar aquele período dos gregos, os períodos dos romanos, que também faziam. Nós tínhamos ali a sustentação por meio de colunas, outros por meio dos arcos, tá? E aí, agora há pouco, eu citei os gregos, mas aí eu te faço uma questão, né? Eu te faço uma indagação. Foram os gregos de fato ou foram os romanos, tá? Então, muito cuidado para você não se embaralhar com quem veio essa estrutura, tá? Nós vamos entender ainda o seguinte, de que, ainda sobre os arcos, na verdade eu preciso fazer só uma correção aqui. Os romanos que utilizavam os arcos, tá? Os gregos utilizavam colunas. Pronto, não vamos esquecer disso, tá? É claro, eu precisei fazer um resgate do nosso conteúdo do sexto ano, mas não tem problema. O que você precisa entender aqui é a estrutura do nosso castelo, que lembra a idade medieval, tá bom? Vamos então adiante. Aqui nós temos outra imagem, o castelo ele novamente se faz presente, e agora o que nós percebemos são pessoas, tá? Olha só, vejam o seguinte, na parte superior do castelo nós temos uma figura, ou melhor, as figuras voltadas à religião. Olha que interessante, viu? Nós temos aqui, ó, a figura de um franciscano, figuras de bispos, tá? E aí perceba que essa figura ou essas figuras estão acima de todos, tá? Ó, acima de todos, tanto da parte da nobreza, quanto da parte voltada aqui, ó, à plebe. Veja, aqui nós temos o primeiro nível de pessoas, o segundo nível de pessoas e o terceiro nível de pessoas, tá? Lembra daquela pirâmide que nós estudamos em história sobre a plebe, a burguesia, sobre a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe? Então, lembrem deste período aqui. E aqui nós temos uma relação até que interessante. Se aqui nós temos as figuras religiosas num aspecto voltado de cima para baixo, tá? Porque vejam, eles estão em cima. Então, nós vamos perceber que a religião, tá? As pessoas que tinham esse compromisso com a religião afirmavam que apenas por meio de uma religião específica levava você a Deus,
tá? Então, por isso chega inclusive a ser um conceito até um pouco tradicional, porque neste período, apenas se você vivesse na igreja, você seria conduzido ao divino. Quando hoje nós percebemos que nós não precisamos estar necessariamente dentro de uma igreja, né? É claro, você tem o espaço para você adorar ou cultuar a Deus, mas hoje nós temos essa percepção de que se você de repente fizer uma oração fora da igreja, você vai ser atendido da mesma forma. Neste período medieval, então, nós não tínhamos essa concepção. A concepção que tinha era você dentro da igreja, você estava mais próximo de Deus. E estaria mais próximo ainda se você pagasse para que você tivesse um lugar perto de Deus, tá? Então veja que este período, além de ser um período importante, porque vai nos trazer algumas problematizações interessantes, nós vamos ter esses níveis aqui sociais, tá bom? E aí é importante que você tenha isso na sua cabecinha. Vamos para a próxima imagem. Aqui eu fiz questão de trazer essa imagem para lembrar uma igreja medieval. Veja o quanto essa igreja ela é rica de detalhes. Veja que nós temos aqui construções com arcos e construções com colunas também. Ó. Isso aqui é uma coluna, isso aqui é uma coluna. E a construção do arco é uma relíquia dos gregos e romanos, tá? Lembrando, os romanos trouxeram, melhor, tinham a concepção do arco para dar sustentabilidade às construções. Os gregos tinham, então, a concepção das colunas para dar sustentabilidade. Só que nós vamos observar aqui algumas, literalmente, riquezas de detalhes. Olha só, nós temos a figura aqui do que lembra ser Jesus Cristo, tá? E ele aparece na porta de entrada da igreja medieval. Além disso, nós vamos ter outras características aqui. Uma outra imagem, se você perceber, essa imagem ela se destaca pelo rosto de uma forma mais senil, né? Lembra um senhor, e nós vamos ter uma ideia, inclusive, de Deus. Se nós observarmos ainda mais, nós temos algumas figuras aqui. Essas figuras elas podem ser representadas pelos quem é que sabe? Nós não temos os santos? Então, os santos eles vão estar exatamente aqui, tá? Lembrando que esta igreja, ela tem essa característica medieval, que depois na Europa, a Europa resgata esses detalhes, e se você, por exemplo, for ao centro de Manaus, você vai observar muitas obras arquitetônicas desta mesma forma de construção. Você vai observar, se você for naquela igreja que tem em frente ao Teatro Amazonas, tá? Do Largo de São Sebastião, você vai perceber que as riquezas de detalhes lembram as riquezas da igreja medieval, tá? Então, veja, nós temos a igreja medieval, depois temos a Europa resgatando esse conceito, a Europa traz isso para o Brasil, e aí nós temos essa familiaridade, tá? Além disso, nós temos mais detalhes aqui, ó. Observem a figura dos anjos, tá? Tanto nessa parte, quanto nessa parte aqui. Veja uma outra situação. Aqui, ó, nessa construção, nós temos o que parece ser um formato de escada. Os santos não estão nessa escada. Quem estão na escada são os anjos, ou seja, uma referência, uma relação à subida a um ser maior, tá? Que é Deus. Então veja que tudo aqui foi minimamente pensado, até pela porta. Se você observar, a estrutura da porta foi muito bem pensada, tá? Tudo. Nenhuma estrutura aqui, ela foi colocada por acaso, tá? Tudo foi minimamente pensado. Então, aqui nós temos um exemplo de uma igreja
medieval. E eu quero que você pense o seguinte: hoje em dia, nós temos igrejas que têm ainda essa estrutura, como eu comentei há pouco, nós temos igrejas que lembram essa estrutura. Essa igreja aí, ela ainda está sendo utilizada, porque como é um patrimônio histórico, ela tem esse teor importante para o contexto histórico daquela região. Aqui em Manaus, eu dei o exemplo da igreja do Largo São Sebastião, para que você tenha em mente ali que temos uma construção aqui na nossa cidade que vai te lembrar este período também. Tá? Que maravilha, né? Eu acho fabuloso estudar este período aqui, ainda mais voltado para a parte artística. Então, observem que eu fiz aqui uma relação entre algumas características presentes na parte arquitetônica externa, mas se você encontrar é, uma outra relação que eu tenha passado aqui sem querer, você pode falar, lembrar, olha, professor, o senhor esqueceu de falar isso aqui, tá? Porque aí é preciso lembrar o seguinte: às vezes, o olhar que eu tenho pode não ser o mesmo olhar que você tenha, tá? Então, é importante que a gente estabeleça este diálogo. Aliás, nós estamos fazendo interpretação de imagens, porque isso aqui é uma interpretação de imagem, tá? Vamos continuar então, porque nós temos ainda mais imagens a serem exibidas. Aqui nós temos uma outra igreja medieval. Aqui não dá para dar tanto zoom como eu gostaria, por conta dos pixels da imagem, mas se você observar aqui, ó, nós temos a estrutura de um castelo, igual à imagem anterior. Tudo que for relacionado a este período medieval, as construções vão sempre lembrar um castelo. Os muros altos, com torres ainda mais altas, tá? Se você observar, dá benzinho para uma pessoa ficar aqui em cima, tá? Observando tudo que se passa. E era justamente para que esta construção não fosse atacada, tá? Então, aqui nós temos uma outra parte, ó, parece estar por trás, na verdade, que está por trás, na verdade. Parece, inclusive, uma ponte. Pode ser uma ponte, porque é preciso lembrar que dentro dessa construção, se você estivesse dentro dela, você precisaria ter olhar para tudo que é lado. Afinal, se houvesse alguma situação de emergência, você saberia por onde avisar, por onde fugir, por onde correr, tá? Vamos para a próxima imagem. Pronto. Agora eu mostro para vocês uma imagem muito bacana. Na verdade, nós chegamos num momento muito bacana da nossa aula. Você vai perceber que eu pulei, né, das construções medievais para um instrumento. Eu não estabeleci uma certa relação, mas eu vou estabelecer agora. Dentro das igrejas medievais, nós tínhamos um instrumento que ele era muito, muito, muito utilizado, tá? Tinha-se então a ideia de que esse instrumento era um instrumento que tinha uma sonoridade que lembrava a musicalidade dos anjos, tá? Nós vamos lembrar, inclusive, que os anjos, eles aparecem normalmente, sejam pintados ou sejam de uma forma escultural, com um instrumento que é a corneta, tá? Acreditava-se, então, que esse instrumento que aparece aí na telinha, ele lembrava a musicalidade da corneta. Professor, mas qual é o instrumento desse? Qual é o nome desse instrumento? O nome dele é órgão. Isso mesmo, órgão, tá? Ele era tocado nos interiores das igrejas para lembrar este momento. E aí vai uma informação de grande, grande, grande importância mesmo, tá, turma? Uma pergunta da nossa prova será por meio deste instrumento, tá? De alguma forma, eu vou colocar na nossa avaliação qual o nome do instrumento utilizado nos interiores das igrejas medievais. E você terá que me responder o nome deste instrumento, tá? Então, veja, só por aqui eu já estou te dando um spoiler do que vem a ser a nossa avaliação bimestral. Então já começa a fazer as suas anotações desde já. Se você assiste as minhas aulas, tudo de uma forma bem tranquila, fazendo considerações, comentários, observações, tenho a certeza absoluta de que você vai gabaritar, tá? Para quem já foi meu aluno, sabe que a minha prova é bem tranquila.
ok? Então, o nome deste instrumento é órgão. Ele lembra, na verdade, ele lembra um instrumento voltado, aliás, um outro instrumento, que é o piano, lembra o teclado, na verdade, lembra tudo isso, mas o nome dele é órgão, tá bom? Vamos adiante. Aqui eu trago a imagem do órgão também, só que de uma forma um pouquinho mais antiga. Aquela imagem que eu mostrei anteriormente, ela é uma imagem mais recente, o instrumento ele é mais recente. Esse instrumento aqui, ele é um pouquinho mais antigo, ele era dessa forma, mais ou menos, tá? Agora que eu já fiz todo este preâmbulo introdutório, todas essas considerações introdutórias, vamos abrir o nosso livro didático e nós vamos comentar agora o que o nosso livro traz de consideração importante, tá bom? Vamos lá. Pronto, já estou com o meu livro em mãos. Nós temos aqui Arte, sétimo ano, volume 1, tá? E eu gostaria de dizer, inclusive, que esta parte aqui nós já trabalhamos. Trabalhamos aqui a parte da página 3, tá bom? Nós comentamos aqui alguns objetivos. Se você perceber, nós saímos de catacumbas para o interior das igrejas medievais, tá? E aí você tem que perceber o seguinte, mas professor, qual é a relação em tudo isso? É a linha temporal, tá? O nosso material, ele traz uma abordagem de que Jesus e seus seguidores, eles eram perseguidos pelas autoridades do Império Romano e que nas suas reuniões elas aconteciam de forma secreta e lá naquelas reuniões eles desenhavam um peixe, na verdade, de uma forma lá dentro, na verdade, nos corredores subterrâneos, tá? Eles desenhavam um peixe. E aqui lá na página 13 nós temos a informação do que vem a ser esse peixe, tá bom? Da significação dele mesmo. Depois nós passamos por um outro período aqui do nosso material, nós comentamos sobre o afresco, tá? Que o afresco ele tinha um objetivo específico, este afresco aqui ele tinha o objetivo de demonstrar a misericórdia de Deus aos novos fiéis, tá? Então nós vamos perceber que ainda neste período nós temos uma relação intensa com o que era divino, tá? Nós vamos então perceber que a arte produzida neste período era uma arte que tinha essa relação com o que era de Deus, tá? Depois nós passamos para as danças macabras, que foi um assunto que nós trabalhamos em uma das nossas aulas e nós levamos assim quase uma aula inteira para trabalhar as danças macabras. Nós trabalhamos ali sobre os cortejos, sobre as danças que se tornaram profanas, tá? Mas as danças macabras, anteriormente, elas tinham um objetivo, tá? E era justamente de cultuar aquele ser que foi morto, que morreu naquele momento. E aí, lembrando o seguinte, hoje a nossa cultura é diferente de uma cultura medieval, tá? Para aquele tempo, a dança macabra, ela era algo normal. Hoje em dia, não. Nós olhamos como esse olhar de macabro, mas não era, tá? Para você ver como as culturas evoluem. Depois nós comentamos sobre a dançomania, tá? Inclusive comentamos rapidamente sobre a dança voltada, que tinha essa característica voltada à tarântula, tá? Que era o tarantismo. E aí nós vamos também perceber o seguinte, tudo isso aqui nós comentamos, tá? Até a página 7 nós trabalhamos direitinho, nós trabalhamos a página 8 também, tá? E aí vale um comentário para que você sempre busque reler os nossos materiais, rever as suas anotações, as suas observações. Alguns momentos da nossa aula eu sempre peço para você destacar com marcador, porque aquilo ali vai ser importante para algum momento, tá? E aqui na página de número 9, eu iniciei a nossa aula de hoje, tá? Eu iniciei a nossa aula de hoje com umas imagens, mas se você for atrás do nosso livro didático, a nossa aula começou de fato na página de número 9. Aqui nós temos a Idade das Trevas, uma interrogação, tudo aquilo que eu comentei no início da nossa aula, aqui nós vamos retornar, tá? Como eu comentei, a Idade Média ela foi considerada a Idade das Trevas, e aí se eu perguntar de você o porquê, foi justamente porque este período foi um período de intenso desenvolvimento cultural, tá? Nesta mesma época nós vamos, então, conhecer que algumas notas musicais elas surgiram justamente neste período,
tá bom? Só que lembrando que as notas musicais, elas tinham nomes latinos. Hoje a gente conhece como dó, ré, mi, fá, sol, lá. Mas antigamente era voltada à parte latina. E aí você precisa considerar, inclusive, uma informação importante, que a língua portuguesa, ela é fruto, tá, de uma língua chamada latim. Então, ali, ainda pela Idade Média, nós não tínhamos a existência da língua portuguesa, nós tínhamos o latim, tá? E aí nós vamos perceber aqui também o nome de um monge italiano famoso, que é o Guido Arezzo, tá? Na verdade, ele tornou as primeiras sílabas de um hino religioso, tá? Ele tomou, na verdade, as primeiras sílabas como forma de batizar as pessoas. E aqui nós temos o seguinte comentário. Leia o texto em latim, acompanhado de sua tradução para a língua portuguesa. O ut, como era difícil de pronunciar, foi substituído depois pelo dó. Olha só, hino de São João Batista. Aí nós temos aqui ut, queant, laxis, ressonare fibris. Veja, tudo em latim. Tá? Para quem não sabe, eu sou formado em língua portuguesa, e dentro da língua portuguesa, eu estudei literatura também, e todo este conteúdo ele está imerso em literatura. E nós tínhamos disciplinas voltadas à língua latina. E aí, a forma como se fala o latim é familiar para mim, tá? Mas isso não significa que você deva conhecer o latim, tá? Você não precisa. O que eu quero que você saiba é esta informação aqui, tá? Que as primeiras notas musicais foram criadas em latim, tá? E aí eu vou deixar que você leia, tranquilo. Aqui nós temos uma informação sobre as religiões pagãs, tá? O que são religiões pagãs? São quaisquer religiões politeístas, tá? O que significa politeísta ou politeísmo? Uma religião que acredita em vários deuses, tá bom? Aí nós temos algumas informações sobre melodias, harmonias. Eu vou deixar que você leia a página 9 sem preocupação, tá? E aí, partindo aqui para a página de número 10, nós temos aquela informação que eu falei sobre o órgão, tá? Inclusive, pegue o seu marcador, tá? Estou com o meu aqui presente. E destaque o seguinte: o interior das igrejas medievais abrigava uma diversidade de instrumentos musicais, entre eles o órgão, tá? Entre eles o órgão. Lembrando que eu vou pedir o nome deste instrumento na nossa avaliação, tá? E aqui nós temos uma informação também, como que esse instrumento ele era composto? Composto de tubos cheios de ar, assemelhando-se ao nosso vidrofone, formados por garrafas de água. Como eram acionadas as suas notas? Por meio de teclados, tá? Lembra que eu falei que o órgão lembra muito o teclado eletrônico? Então, lembra também um pouco o piano, né? Aqui nós temos o órgão da Catedral Basílica de Sé. Claro, esse órgão é um instrumento que já está um pouco antigo, tá? O que eu mostrei, o órgão, ele era mais atual, mas nós vamos observar que mesmo ele antigo, a igreja medieval quis adornar com enfeites angelicais, tá bom? E aí nós temos algumas informações aqui, nós temos inclusive a informação sobre o canto gregoriano, tá? O que é esse canto gregoriano? Foi um canto que se desenvolveu na Idade Média, tá? O órgão, ele foi um instrumento bastante utilizado, mas com esse período musical dentro das igrejas, nasce também o canto gregoriano, o que é um canto religioso que tinha uma única melodia, tá? Ele fluía livremente e não tinha acompanhamento nenhum. E é mais interessante ainda que essa música, ou este canto, ele era todo em latim, tá? E aí nós temos aqui mais informações ainda. Aqui na página de número 11, você naturalmente vai ler, tá? Você pode ler tranquilo. Aqui na página de número 12, que é a última página que nós vamos trabalhar na aula de hoje, nós temos aqui outras informações e nós temos a parte organize as ideias. Nós temos aqui para você associar as afirmativas a seguir a cada uma das fotos do balé Gisele, tá? É só você retornar às páginas anteriores, fazer só uma leitura bem tranquila que você vai conseguir responder aqui, tá? Isso aqui eu só peço para você responder, porque faz parte do nosso conteúdo, mas eu não vou cobrar em nenhuma avaliação, tá? O que vai ser mais importante para que eu queira que você saiba é o nome do órgão,
o que é o canto gregoriano, por que que a Idade Média foi importante, por que que a Idade Média foi chamada de Idade das Trevas e por aí vai, ok? Turma, maravilha então. A nossa aula ela vai ser concluída aqui, tá? Eu falei que a nossa aula ela tinha um teor bem leve, bem light, tá? Nada maçante. Este não é o objetivo da nossa aula. Agradeço a participação de vocês, tá bom? Me mandem mensagem no privado se vocês sentirem dúvida a respeito de alguma parte que não foi muito bem esclarecida, tá? Eu gostaria de que vocês pontuassem, de repente, o que pode ser melhorado nas nossas aulas, o que faltou, o que seria mais importante eu abordar do nosso livro didático, tá bom? Gostaria também de pedir encarecidamente aos alunos que não deixem atividades acumuladas, tá? Quanto mais você acumula atividade, vira uma bola de neve e você não consegue concluir. Então, tira um tempinho, se organiza para o nosso tempo de arte, tá? E faça as atividades do caderno, elas são importantes. As atividades do caderno não passam em vão, tá? Elas têm um propósito, que é para você ter a compreensão da aula de hoje. Tanto que a nossa avaliação, para quem foi meu aluno, sabe que eu trabalho muitas questões que são passadas no caderno, tá bom? Fiquem com Deus então, e eu aguardarei a todos na nossa próxima aula, viu? Tchau, tchau.